Olá, boa tarde, certo? A gente vai dar início às nossas disciplinas, certo? Dessa maneira virtual, no primeiro momento. Então, como eu havia falado para vocês ontem, a gente está com duas disciplinas, né? Que é a chamada SSET e a PNCPA, que é Princípios de Nutrição e Conservação de Produtos Agropecuários. Eu acho bem interessante iniciar com a disciplina de PNCPA. Por quê? Vocês estão vindo fazer o curso de agroindústria, então não adianta nada eu ficar falando de saúde, segurança do trabalho, sendo que vocês querem conhecer um pouquinho do curso. Então, eu acho bem mais interessante a gente iniciar com a disciplina de PNCPA, ok? Como eu havia falado para vocês ontem, a disciplina é modular. O que significa ser essa disciplina modular? Que, teoricamente, né, era para vocês terem duas disciplinas. A primeira, ao mesmo tempo, ocorrendo simultaneamente. Vocês teriam duas aulas referente a SSET e duas aulas referente a PNCPA. Mas, como é modular, então todas as aulas vão ser somente direcionadas para uma disciplina. Que é, no caso, nós vamos iniciar, que é a de PNCPA. Ok? Pronto. Essa disciplina tem duração de 40 horas. Então, a gente vai ter 40 horas de sala de aula. E como é que vai funcionar a dinâmica da avaliação e tudo? Bem simples. Primeira nota, atividades. Então, quem entregar todas as atividades já tem um 10. Segunda nota, seminários, certo? Então, a gente vai trabalhar a questão dos seminários. E a terceira nota, a gente faz uma avaliação, uma provinha, ok? Essa provinha, se a gente já tiver em modo presencial, é uma prova dentro de sala de aula mesmo, bem tranquila, sem fugir do assunto, né? Sem fugir do que foi ministrado. E se a gente ainda não estiver voltado, né, para dentro de sala de aula, a gente vai fazer através do Google Sala de Aula. Ok? Então, assim, qualquer dúvida, vocês podem colocar no fórum, que eu vou deixar a aula. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês referente à disciplina. Então, eu vou começar aqui a apresentar. Só um instante. Prontinho. Então, aqui a gente tem, né, uma introdução à nutrição e conservação de produtos agropecuários. Introdução em conceitos, né, do que seria a disciplina e, principalmente, né, o meu nome, professora Renata Almeida, certo? Então, tá um pouquinho pulando, porque eu tô na cama. Aí, essas coisas a gente faz que nem a questão das blogueiras, né? A gente começa assim, aí depois vai se profissionalizando, vai ajeitando os equipamentos, e daqui a um tempinho dá tudo certo. Pronto. A gente vai começar a falar um pouco. Eu costumo dividir em duas partes essa disciplina. A primeira parte, que é a introdução à nutrição, a gente vai falar um pouco sobre, como é que se diz? Sobre os princípios de nutrição, que são os nutrientes, dieta, reeducação alimentar, vamos falar um pouquinho de alimentação saudável, então a gente vai voltar a focar bem na parte de nutrição. E a segunda parte da disciplina, de fato, ela vai estar voltada para a parte de conservação dos produtos agropecuários, certo? Então, vamos lá. Para que a gente possa começar, de fato, a disciplina, eu quero que vocês tenham em mente e entendam a importância da tecnologia de alimentos. Eu acredito que quando vocês escolheram o curso de agroindústria, né, e se matricularam na escola profissional, veio muito essa questão, né? O que um curso de agroindústria vai fazer? Como é que funciona? Será que eu vou para o campo e vou plantar, e vou ficar no sol? Ou o que eu vou fazer? Eu vou só cozinhar, né? O pessoal fala que o pessoal da agroindústria cozinha. Gente,
é de extrema importância o curso de vocês. Vocês não têm noção. Eu vejo muita gente falando que é importante quando você trabalha com vidas. Mas quando a gente fala em alimentação, nós estamos falando de vidas. Por que a gente se alimenta? Porque temos que manter a nossa vida, certo? Então, se a gente pega e consome um alimento que não está tão bom, esse alimento vai te trazer saúde ou ele vai te trazer uma doença? Já entra a parte da doença, né? A gente sabe que ele pode proporcionar a parte da doença. Então, quando eu falo em agroindústria, eu vou desde o momento da escolha, né? Da retirada do meu alimento, seja fruta, verdura, né? Do campo, passando por todas as etapas de transformação, até chegar ao meu consumidor final. A mesma forma quando a gente fala de produtos de origem animal. Posso ali fazer o abate do meu gado, fazer o abate da minha galinha, fazer a pesca do peixe. Então, todas as etapas de transformação do meu produto, né, desde o abate até ele chegar ao mercado, ao consumidor final, tem etapas da agroindústria envolvida, certo? Então, para vocês entenderem a importância do curso de vocês para o nosso dia a dia. Então, a primeira etapa é a industrialização dos produtos agropecuários. Ele pode contribuir consideravelmente na melhoria de um país, no estado nutricional de seus habitantes. Quando a gente fala assim, contribuir consideravelmente na melhoria de um país e no estado nutricional de seus habitantes. E eu pensar, poxa, por que a agroindústria tem essa relação? Gente, nem sempre o que a gente come, ele serve de fato para nutrição. Né? Vamos pensar o seguinte, muitas vezes a gente come aquelas pipoca, xilito, que a gente tanto gosta. Não precisa ser nutricionista, médico ou qualquer profissão para saber que aquilo ali nutricionalmente não é bom. Então, assim, mata a fome? Mata. Mas será que os benefícios para o meu organismo, esse alimento vai trazer? Então, quando eu falo em a industrialização, tem muita gente que fala coisas contra. Mas, assim, a gente consegue ter uma gama de produtos o ano inteiro. Ter produtos disponíveis para todo mundo e a preços acessíveis, agradeça mesmo a industrialização. Então, tá aí a importância. Nos últimos anos, tem se conseguido reduzir perdas nutricionais em produtos industrializados devido à utilização de técnicas aperfeiçoadas. Antigamente, de fato, quando se falava em produto industrializado, a gente tinha grandes perdas, né? Eram perdas nutricionais impressionantes. E a gente também tinha uma pouca oferta de alimentos nutricionalmente bons, né? Então, conforme as técnicas de conservação, de transformação dos alimentos foram surgindo, de fato, houve uma melhoria na qualidade nutricional do produto, né? O produto começou a ter mais nutrientes e esses nutrientes serem atendidos ao nosso mercado consumidor. A utilização em grande escala de alimentos elaborados proporcionou uma boa oportunidade para aumentar o valor nutritivo de certos alimentos de consumo, com a incorporação de determinados nutrientes. Né? Ficou bem amplo, ficou grande, né? E tudo isso quer dizer que hoje a gente consegue produzir alimentos em grande escala e, através dessa produção de alimentos em grande escala, a gente pode torná-los mais nutritivos. Por exemplo, eu tenho leite em pó. O leite em pó eu posso produzir em larga escala, então eu tenho uma produção muito grande de leite em pó, mas vocês podem ver que existem alguns leite em pó que tem assim no rótulo, produto rico em cálcio. Né? Então, o que aconteceu ali naquele produto? Houve uma adição de um nutriente, né, no caso o cálcio, e tornou aquele alimento mais nutritivo. Então, eu incorporei um nutriente e tornei aquele alimento mais nutritivo. Então, assim, a importância da tecnologia de alimentos, né? A importância está
Porque os alimentos, a gente pode transformar alimentos prontos ou semi-prontos. A diversificação, né, dos alimentos e principalmente a fácil preparação. Então, é muito prático. Hoje em dia, praticamente, você encontra uma refeição pronta, bastando somente colocar dentro do micro-ondas o alimento e você tem 15 minutos ou até menos um almoço, né? A gente já viu, eu já vi, né? Torta de frango, arroz, frango pronto, aquele pão de queijo, mini pizza, então todas as coisas que podem ser facilmente feitas, né? Fornecimento uniforme dos alimentos à população durante todo o ano, né? Isso é fantástico quando a gente fala nesse tipo de produto. Imagina, vamos falar para vocês entenderem melhor a parte das frutas, né? Vocês sabem que toda época do ano existem uma safra de frutas. Então, a gente tem, a partir de agora, a gente está em agosto, setembro e outubro, né? Tem um período da laranja, da siriguela e também do caju, né? Então, aí eu pergunto a vocês consomem, sei lá, suco de caju, também da manga, né? Esse período tem da manga. Pronto, exemplo. Vocês consomem suco de caju ou de manga o ano todo ou somente nesse período de setembro, outubro, novembro, máximo? O ano todo, né? Então, quer dizer que, através das tecnologias de processamento, eu tenho frutas em todas as etapas, em todos os períodos do ano. E o detalhe, nunca que a gente vai comprar um produto, uma polpa, por exemplo, de fruta, de caju, de manga ou de goiaba, custando muito caro. Aqui o preço é bem acessível. Por quê? Porque quando há esse período de safra, é feito a colheita, é aplicado tecnologias que vão ampliar esse produto, né, a conservação desse produto, e vão aumentar a disponibilidade de alimento durante todo o ano. E assim, gente, ficar atento principalmente a esse último item, alimentos produzidos em condições higiênico-sanitárias. Quando a gente inicia a estudar essa parte da tecnologia de alimentos, a gente começa a pensar que pode ser feito de qualquer forma, né? Ou que a higiene é somente passar uma água que está tudo ok. E esse conceito é muito amplo, muito amplo. Quando eu pego essa palavra higiênico-sanitário, ele é um conceito, assim, que bem amplo. Por quê? Porque eu tenho que ter higiene no meu manipulador. E, Renato, o que seria a higiene do manipulador? Se ele lava as mãos, se ele prova alimento durante a manipulação, se ele não canta durante a manipulação, se ele não está pegando lixo no cabelo, né? Então, já começa desde o meu manipulador, né? A água que eu estou utilizando, será que essa água ela é própria para o consumo ou ela é contaminada? Se a empresa apresenta, né, um controle de pragas, imagina eu fazendo um produto e vejo uma barata, um rato passando por cima das minhas máquinas, das minhas bancadas. Então, a partir daí, um alimento que seria fonte de saúde, fonte de alegria, né? Porque comer nos traz alegria também. Fonte de socialização, né? Porque a gente sempre se reúne para comer alguma coisa. Aí esse alimento se transforma em um ponto e um foco de doença. Então, é fundamental essa questão da produção de alimentos de maneira higiênico-sanitária. Pronto, agora que a gente entendeu a parte, né, da produção de alimentos, da importância da tecnologia de alimentos, né, para o nosso dia a dia, vamos começar a falar um pouquinho sobre a parte da nutrição. A gente vai dar início à introdução à nutrição. Mas antes da gente iniciar, vamos definir o que são alimentos, né? Então, alimentos, eles têm a finalidade de fornecer ao corpo humano a energia
o material destinado à formação, à manutenção dos tecidos e, ao mesmo tempo, regulam o funcionamento dos órgãos. Então, aqui está a definição dos alimentos, certíssimo? Então, quando a gente fala em alimentos, né, a gente se refere ao valor nutritivo de cada alimento. Então, antes para a gente entender o que algo é nutritivo, o que algo é, né? A gente fala tanto de alimento X não é nutritivo, alimento Y não é nutritivo, né? Então, vamos entender o que é nutritivo. Quando eu falo nutritivo, tá, eu estou me referindo aos nutrientes. E nós temos uma categoria que envolve 6 nutrientes, né? Essa categoria, a gente vai ver mais na frente, mas estou só antecipando, elas são chamadas de macronutrientes. Então, quando eu falo em algo macro, é algo maior. Então, quando eu me refiro a macronutrientes, que são os mais conhecidos de vocês, que são carboidratos, as proteínas e as gorduras, eu me refiro ao alimento, ao que o meu corpo precisa em maior quantidade. Ou seja, eles precisam em maior quantidade de carboidratos, de proteínas e gorduras. E quando eu falo em micronutrientes, eu estou me referindo às vitaminas e os sais minerais, que são aqueles produtos que o nosso organismo ele precisa em pequenas quantidades para conseguir fazer as suas funções. Aqui no slide tem a água, né? Só que a água ela não é considerada um nutriente, porque ela não fornece, ela é responsável por uma série de reações dentro do nosso organismo, mas ela não fornece calorias, ela não fornece energia, ela não está relacionada também à questão do desenvolvimento dos tecidos, então ela não é considerada um nutriente, né? Mas a água, ela faz parte de todos os alimentos. Até naqueles alimentos mais secos, né, que a gente pensa, por exemplo, uma farinha, que a gente pode pensar que não tem água, mas tem água dentro na composição daquele produto. Por isso que a água aqui, no caso do slide, eu me referi, porque aqui a gente não está falando de nutrientes e nem de macronutrientes, eu só dei uma pincelada, né? Para que vocês possam entender o que são esses nutrientes. Então, os nutrientes são os macros, são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e os micros, que são as vitaminas e sais minerais. Então, gente, aí eu pergunto a você, todos os nutrientes dentro do alimento vai ter a mesma composição, seja ele de origem vegetal, seja ele de origem animal? É interessante eu entender, conhecer essa composição para poder aplicar um processo tecnológico no meu produto, ou até mesmo para saber quais produtos eu preciso consumir maior ou em menor quantidade. Então, assim, a resposta para tudo isso é sim. Eu preciso entender a composição do meu produto, do meu alimento, para poder aplicar uma metodologia de conservação, uma tecnologia de processamento e até mesmo saber o que eu posso consumir maior ou menor quantidade. Por exemplo, o tecido vegetal, eles são ricos em carboidratos, né? Se você pegar, por exemplo, uma maçã, ela tem um alto teor de carboidratos, né? Uma banana. Mas, em compensação, 90% dos tecidos vegetais, não, 90% eu coloquei muito alto, mas 70% do tecido vegetal, ele vai ter uma quantidade menor de gorduras, né? Que são os lipídios. Já o tecido animal, ele é um tecido rico em proteínas, né? A gente fala muito que se você quiser comer bastante proteína, é muito interessante investir em proteína, né, nos tecidos animais. Então, no ovo, no queijo, no leite, nas carnes, de um modo geral, a gente encontra uma grande quantidade de proteínas. Só que hoje em dia a gente tem muita questão da mudança de cultura de consumo. Então, a tecnologia de alimentos, ela também está bem à frente com isso, né? E você ficar atento ao que o mercado está querendo naquele momento. Então, hoje em dia, há uma demanda muito grande por produtos vegetarianos e veganos.
Na aula mesmo que a gente estava falando, né, falando de inovações tecnológicas, a gente citou, por exemplo, carnes, né, que elas eram chamadas carnes à base de plantas, né? Então, assim, gente, proteína, não, quer dizer que eu não vou achar proteína em tecidos vegetais? Vai sim. A soja é um exemplo, onde você tem um alto grau de valor proteico, tão grande quanto o tecido animal. Como da mesma forma, eu vou encontrar carboidratos em tecidos animais. Então, é interessante, eu tenho que saber, pelo menos entender, né? Pronto. O tecido animal, ele é rico em proteínas. Então, se eu preciso de proteínas, por exemplo, quem aqui treina, né? Eu preciso consumir bastante proteína. Então, eu vou começar a comer alimentos ricos em proteínas. De onde vem esses alimentos? Dos tecidos animais. Então, eu vou investir mais em frango, em ovo, né? Principalmente porque eles têm, além de ter um alto teor de proteína, eles têm um baixo teor de gordura. Então, eu tenho que investir nesse tipo de produto. Por exemplo, um tecido vegetal. Eu tenho que balancear, né? Então, eu vou consumir alimentos de origem vegetal, porque apesar deles terem carboidratos, mas eles têm uma grande quantidade de sais minerais e vitaminas. Então, eu preciso desse alimento para o meu organismo, certo? E a gente tem também os cereais. O que são os cereais? É o milho, o arroz, a aveia, a farinha de trigo, certo? Então, esses são os cereais. Eles são uma fonte rica de carboidratos, de gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais. Por isso que a gente fala, né, que o arroz ele é bem completo, né? Por mais que ele seja um alimento simples, ele é um alimento completo justamente por apresentar uma grande quantidade de nutrientes. E aqui também eu tenho as hortaliças, frutas, que são fontes de vitaminas e sais minerais, como eu havia dito anteriormente. Pronto, os nutrientes, né, de um modo geral, eles são capazes de fornecer energia para o homem, né, e animais, e podem ser os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Funciona da seguinte forma: a gente precisa dos nutrientes para que o nosso organismo funcione. A gente vai ver cada nutriente desse vai estar em separado, então vocês vão entender melhor. Então, assim, esses nutrientes, eles têm a função de fornecer energia para o nosso corpo, de formar, de ajudar no metabolismo, de formar as células do nosso corpo. Então, ele é de extrema importância esse consumo. E cada organismo, e cada nutriente desse tem uma função específica no nosso corpo. Por exemplo, as proteínas, elas são interessantes porque elas ajudam a desenvolver os tecidos. Então, pegando aquele exemplo que eu dei anteriormente, do consumo de proteínas para uma pessoa que treina muito, ele quer o que? Aumentar a sua massa, né, a sua musculatura, então ele precisa construir. Por ele precisar construir, né, no caso tecido muscular, ele vai consumir um maior teor de proteína, certo? E já o carboidrato, ele tem a função de dar energia. Por isso que é interessante, antes de você praticar qualquer atividade, você consumir algum alimento que tenha uma quantidade de carboidrato, porque ele vai te fornecer energia, ele vai auxiliar no processo, né? E as gorduras, elas são importantíssimas, porque elas vão estar presentes na fabricação de hormônios, ela vai ser responsável pelo nosso isolamento térmico, também ela fornece energia na uma quantidade bem interessante, muito mais do que os carboidratos, do que as proteínas. Então, cada nutriente tem a sua função. Os carboidratos e as gorduras possuem energia quase que total, ou seja, eu vou reaproveitar a energia que esses nutrientes fornecem de uma maneira total. E assim, já as proteínas têm que serem quebradas para se transformarem em energia. Existe uma escala quando eu falo em produção de energia para o nosso corpo. O primeiro nutriente que é consumido pelo nosso corpo na produção de energia são os carboidratos. O segundo são as gorduras. E por último vem as proteínas. É porque assim, as proteínas elas são muito top. Então elas são muito maravilhosas. E são muito caras.
Então, a gente utiliza primeiro o quê? O que é mais barato, mais fácil de você conseguir, de você arrecadar, ou aquilo ali que é mais assim, ó, isso que é mais caro, vou guardar. Então, a gente utiliza mais aquilo ali que é fácil, mais barato para o nosso corpo, que no caso são os carboidratos. Por último, eu digo por último, que eu vou utilizar as proteínas, é justamente quando não houver nenhum nutriente mais presente, que pode ser, no caso, carboidrato ou gordura. Aí que eu vou utilizar a minha fonte, a minha riqueza, que são as proteínas, ok? Então, vamos lá. Os alimentos e a água são condições essenciais para a manutenção da vida, isso aí vocês já sabem, né? Então, uma alimentação balanceada e equilibrada, adiada a bons hábitos, como a prática regular de atividades físicas, contribui para a melhoria da saúde e da qualidade de vida em qualquer idade. Isso aí vocês já devem saber, né? E a gente tem essa diferença de dois conceitos, que é alimentar-se e nutrir-se. Será que é a mesma coisa? Será que no momento que eu estou me alimentando, eu estou me nutrindo? No momento que eu estou me nutrindo, eu estou me alimentando? Não, gente, não tem nada a ver. Alimentar é um ato voluntário e consciente. Por exemplo, eu escolho, eu não gosto de salada, né? Verdura, né? Bem assim a cara de vocês odeiam essas coisas. Aí o que acontece? Mas eu dou maior valor ao pão pizza. Saudades, pão pizza, né? Pronto. Então, eu estou escolhendo o quê? Ao invés de comer, por exemplo, alface, maçã, banana, eu quero comer pão pizza. Então, fiz o quê? Uma escolha. E nutrir-se é um ato involuntário e consciente. Por exemplo, eu escolho, falei para vocês da composição, né, de cada produto, tecidos vegetais, tecidos animais e os nutrientes que eles vão nos fornecer, ok? Então, no momento que eu escolho comer aquele pão pizza delicioso, né, todo mundo pode se matar para comer, o que acontece? Eu vou consumir mais o quê? Vou consumir mais carboidratos, mais lipídios e menos proteína, né? Porque o presunto, por mais que ele seja de origem animal, ele não contém uma grande quantidade de proteína, ele contém uma quantidade maior de gordura, né? Enfim. Então, no momento que eu faço essa escolha, involuntariamente, eu vou estar consumindo muito mais esses nutrientes, carboidratos, lipídios. Então, ou seja, me nutri dessa forma, não escolhi. Agora, no momento que eu estou super preocupada com a minha alimentação, então eu vou fazer aqui um balanceamento. Vou colocar aqui 100 gramas de proteína, né? Uma proteína menos, por exemplo, um frango. Vou colocar aqui uma porcentagemzinha de alface, tomate, bem simples. Uma porcentagemzinha de arroz, de feijão. Então, eu fiz esse ato voluntário, né, consciente, eu escolhi fazer isso. Mas no momento que eu escolho fazer isso, eu vou me nutrir de forma involuntária. O que vai acontecer? Nesse balanceamento, eu vou ter proteína, eu vou ter carboidratos, eu vou ter lipídios de maneira adequada, em quantidade menor. Eu escolhi um frango, poxa, o frango tem um lipídio, mas de uma concentração bem menor, aquela concentração bem pequenininha que vai ser essencial para desenvolver as minhas atividades, meu organismo. Escolhi as vitaminas que vão estar presentes na parte dos tecidos vegetais, assim como os sais minerais. Então, um está relacionado com o outro, a questão de alimentar-se e nutrir, mas a gente tem a escolha e o outro a gente não escolhe. Então, eu estou batendo muito nessa tecla do termo nutrição. Por quê? Porque, gente, vocês vão ver muito um conceito, a fome. A gente hoje não tem pessoas que morrem de fome, né? Isso aí já foi praticamente erradicado. Mas a gente tem pessoas que passam fome de forma nutricional, né? Então, eu acho que agora dá para vocês entenderem um pouquinho essa diferença. É aquela pessoa que tem o que comer em casa. Ela tem um miojo, ela tem uma pele de carne, mas ela passa fome em termos de nutrição.
porque ela não consegue, na alimentação dela, todos os nutrientes essenciais para a vida. Né? Então, vamos falar um pouquinho do que é nutrição, né? Tem algumas pessoas que têm curiosidade de fazer nutrição, têm esse desejo, então vamos entender um pouquinho o que é a nutrição. É uma ciência que estuda as diversas etapas que o alimento sofre, desde sua introdução no organismo, ou seja, a mastigação, até a sua eliminação. Também relacionando entre os fatores a presença ou não de consequências maléficas ou benéficas. Ou seja, a alimentação, a nutrição, nesse contexto aqui, né, porque a nutrição ela tem várias vertentes. Tem o nutricionista que é clínico, que vai trabalhar na parte de receitando dietas, né? E a gente tem nutricionistas que estão em outros campos de trabalho, né? O campo ele é maior. Então, assim, esse nutricionista aqui, que é o nutricionista que a gente chama de clínico, né? Que ele vai aplicar a dieta, ele vai se preocupar em quê? Vamos pensar no indivíduo, Renata. Renata, quais são as suas atividades? Quais são as suas necessidades calóricas durante o dia? Você treina? Qual o seu objetivo? Então, a partir daí que é determinado tudo isso, que ele vai montar uma dieta, né? Que vai pensando nos nutrientes que eu preciso, se eu tenho alguma doença pré-existente, ou se eu preciso, ou se eu passei por um processo cirúrgico. Então, tudo isso ele vai analisar e vai estudar para poder montar o que é mais adequado, no caso, para o ser humano, né? Para o paciente. E a gente tem, né, a nutrição, que é um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o indivíduo não tem controle, começa quando o alimento é levado à boca. E aqui só reforçando, né, que a alimentação é um ato voluntário e consciente, e ele depende totalmente da vontade do indivíduo e o homem que escolhe o alimento para o seu consumo. Certo? Então, tanto um como o outro, né, eles têm a função de introduzir substâncias, né, dentro do nosso organismo, visando a promover o crescimento, a reparação dos tecidos, a produção de energia, o equilíbrio das diversas funções orgânicas. Os alimentos podem ser tanto de origem animal, vegetal e também mineral, né, que é o caso dos sais minerais, que são o cálcio, o flúor, né, o iodo. Então, esses também são considerados fontes de alimentação. E esses nutrientes, né, eles são classificados também como a forma, esses alimentos, não é nutrientes, alimentos. Eles são classificados de acordo com a sua forma de atuação no nosso organismo. Por exemplo, eu tenho alimentos energéticos. Também tenho alimentos plásticos, tenho alimentos construtores. Plásticos e construtores é a mesma coisa, né? São